Vamos à meditação na palavra de Deus essa noite. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Temos sentido falta de alguns irmãos nessa noite. Acho que alguns tiveram problema de mobilidade. E o Temar, nosso secretário, teve dificuldade para chegar no culto da manhã. E agora já me ligou, agora já finalzinho da tarde, estava impossibilitado de chegar, dado as condições ali em torno do Castelão, como os irmãos já o sabem. E eu acredito que alguns irmãos acabaram não vindo também por esse motivo, né? Penso que seja. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Talvez alguns irmãos estão nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe, que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, que Deus possa também falar ao seu coração, aí no seu lar, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós louvamos o teu santo nome e agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu nos tem dado a graça de chegarmos até este santo ajuntamento solene para adorar o teu santo nome. Venha, ó Pai, ministrar aos nossos corações, falar aos nossos corações na Tua palavra, Senhor Deus. Ministra, fala conosco, que aplica as Tuas verdades espirituais ao nosso coração. É em nome de Jesus que Te oramos, ó Pai, em Ti esperamos, em Ti confiamos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. Texto que lemos nessa noite, que nos diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse verso é um verso muito bonito, né, amados? Esse verso é um verso muito lindo da palavra de Deus, e a maioria de nós cristãos já o conhecemos e tem uma estima muito especial por esse texto. E eu fui abordado nesses dias por um dos jovens, pedindo para que apresentasse qual seria a nossa posição sobre os últimos acontecimentos aqui na nossa nação, nosso querido e amado Brasil, como também para uma outra pessoa pedindo para escrever a respeito do que sucede entre nós. E aí o Senhor me dirigiu para que nós pudéssemos compartilhar com os irmãos, haja visto tantas diferenças, né? Uns caminham por extremo, outros caminham por outro, e falta às vezes até uma unidade nossa, né? Então vamos estar conversando com os irmãos sobre o que tem acontecido nestes últimos dias. É bem verdade que os nossos professores de história, eles sempre nos ensinaram que o povo brasileiro teve participação nula nos momentos mais importantes e mais decisivos da história da nossa nação. Como, por exemplo, na abolição da escravatura, na proclamação da independência, na proclamação da República, nós aprendemos nos bancos escolares, nas cadeiras escolares, que o povo não participou desses momentos decisivos e históricos da nossa nação. E isso todos nós ouvimos os nossos professores de história falarem. O impeachment do presidente Fernando Collor, embora tenha tido uma forte pressão popular, com os caras pintadas nas ruas, até hoje eu não concordo muito que tenha sido um resultado da iniciativa popular. Eu vejo mais como uma manipulação midiática para a derrubada do então presidente da República. Não estou julgando aqui a validade da necessidade do impeachment. Não, de modo algum.
Só estou dizendo que a participação espontânea da sociedade é duvidosa naquela circunstância. E aí parece-nos que uma das coisas que acaba nos restando como uma grande mobilização na nossa nação, em um momento muito especial, foi o das diretas já. Ali sim, parece ser um exemplo de fato de participação popular, que graças a Deus logrou êxito e hoje nós podemos escolher os nossos governantes. Glória a Deus por isso. Mas essas 2 últimas semanas, o Brasil tornou manchete na mídia nacional e internacional. Éramos manchetes e somos manchetes quase diariamente na mídia nacional e internacional. O país, quase que apaticamente, no que diz respeito à política, país quase apático politicamente falando, e muito engajado na paixão do futebol, em plena realização da Copa das Confederações, deixa o futebol de lado e parte para as ruas para manifestar as suas insatisfações e pedir mudanças. É isso o que presenciamos nessas 2 últimas semanas. Um país que é apaixonado por futebol, que tanto queria a Copa do Mundo aqui, quando ela tem a prévia da Copa do Mundo, que é a Copa das Confederações, não existe uma paixão no meio do povo por esse grande evento internacional. O que existe é uma manifestação espalhada por todo o território nacional, apresentando insatisfações e pedido de mudanças. Como começou? Tudo começou com um ato do movimento Passe Livre, ali em São Paulo, contra o aumento das tarifas dos transportes coletivos. E aí, como houve uma atuação repressora da polícia, e este fato foi notoriamente noticiado pela mídia nacional e internacional, e pelas redes sociais, acabou ocorrendo uma comoção nacional, onde as pessoas se levantaram contra a polícia de São Paulo ter tolhido o direito dos manifestantes de se expressarem e de manifestarem, dados os atos de violência infligidos pela polícia. E aí, essa comoção fez com que despertasse e explodissem outras manifestações no Brasil afora. Agora, não mais simplesmente pelo aumento dos coletivos, mas pelo direito de se expressar. É o que nós vimos nesses dias. E aí nós estamos num Estado democrático de direito. E as pessoas têm direito de se manifestar. Sim ou não? As pessoas têm direito de se manifestar. Mas infelizmente, amados, infelizmente, esta percepção do direito de se expressar publicamente, de apresentar sua opinião no Brasil, na prática, é um direito concedido pela mídia, embora não seja constitucional. Hoje, quem dá o direito de se expressar na nação não é a Constituição, é a mídia brasileira. Por mais absurdo que isso possa nos parecer. Por que eu digo isso? Pastores, teólogos e evangélicos, eles foram recentemente tolhidos em seu direito de expressão pela ditadura da imprensa. A gente não precisa correr muitos dias atrás. A gente não precisa ir muitos dias atrás. A gente basta voltar algumas poucas semanas e nós veremos pastores, teólogos, evangélicos, católicos,
sendo tolhidos no seu direito de expressão pela imprensa nacional. E chamados de religiosos fundamentalistas, chamados de retrógrados, chamados, o povo evangélico, nós, chamados por essa mídia, de um povo imbecil, que atrapalha os avanços da nossa nação. Um povo atrasado que atrapalha os avanços da nossa nação. Aí a gente lembra, por exemplo, o caso do professor de Direito da UFC, doutor Glauco Filho. Doutor Glauco Filho é professor na Universidade Federal do Ceará. Conversando com um aluno de Direito há uns 3, 4 anos passados, ele disse para mim, ali na Secretaria da Fazenda, Alberto, colega de trabalho, então, ele disse para mim, o melhor professor que eu tenho na UFC chama-se Glauco Barreiras Magalhães Filho. E este professor foi absurdamente desrespeitado e a imprensa bateu sem dó nele. Porque ele simplesmente usou do direito da liberdade de expressão, condenando a inconstitucionalidade do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em obrigar cartórios a fazer o casamento civil de homossexuais. O que me parece, amados, é que a imprensa brasileira e alguns militantes estão lendo bem diferente o 5º artigo da nossa Constituição, inciso 4, inciso 8. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado os evangélicos e a Bíblia. Parece, doutora Vera, que é assim que eles estão lendo. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado os evangélicos e a Bíblia. Quando nós olhamos, amados, os evangélicos se pronunciarem, há uma perseguição sobre os nossos fundamentos, sobre a nossa fé, sobre a nossa crença, e sobre basearmos as nossas opções e a nossa leitura de mundo nas Sagradas Escrituras. É um absurdo que nós estamos vivendo no nosso país. Tem direito de expressão quem pensa igual à mídia. Quem pensa diferente não tem liberdade de manifestar-se. Esta é a grande verdade que nós estamos vivendo em nossos dias. Você não tem vez, você não tem voz de manifestar-se se você pensa diferente da mídia. Você é visto de uma forma pejorativa, você é colocado de lado. O pensamento cristão, ele é visto como religiosos, fundamentalistas que estão atrasando a nossa nação. Quando, na verdade, o nosso posicionamento é um posicionamento bíblico, sagrado e que é o melhor para a humanidade. Porque o nosso posicionamento não é posicionamento de homens, mas o nosso posicionamento é uma revelação de Deus, que é a santa palavra do Senhor. E parece que eles leem o inciso 8 da seguinte forma: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção política ou filosófica, exceto os evangélicos. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos na nossa nação. Que o seu direito de argumentar termina só pelo fato de você ser evangélico. Não importa a validade, a racionalidade, não importa a aplicabilidade do seu argumento. Se você é evangélico, o teu argumento não tem valor. Não, ele é evangélico, não vale o que ele diz. Ele é um cristão fundamentalista, é um religioso, o que ele diz não vale. Basta você ser um evangélico para você ser olhado de forma travessa, se meio de lado, não tem valor o que ele está dizendo. Estão
Por isso que eu digo que a mídia hoje é quem está determinando quem tem liberdade de expressão e quem não tem. Mas nós estamos no país democrático, amados. E nós temos uma Constituição. E nós temos direito, sim, de manifestar o nosso pensamento. Nós temos direito, sim, de expressar aquilo que pensamos. E nós temos direito, queridos, de termos os nossos motivos, as nossas seguranças, de apresentar aquilo que pensamos e aquilo que nós pensamos como o melhor para o Brasil. Nós somos cidadãos brasileiros. Somos cidadãos de céu? Somos, mas somos cidadãos brasileiros e temos o direito de expressar aquilo que pensamos. Infelizmente, na mídia se chama quem bem que se quer para expressar as suas posições. E eles escolhem só quem lê na cartilha deles. Quem lê diferente está fora do movimento, está fora da mídia. Ou quando ele chama alguém, não chama alguém com condições de expressar o pensamento cristão. Mas chama para conseguir estereotipar ainda mais essa imagem negativa que eles colocam sobre os cristãos. Mas e a pergunta, pastor? Os cristãos devem ou não participar de manifestações públicas? Queridos, constitucionalmente nos é assegurado esse direito. Nós temos esse direito. É legítima a manifestação pública, mas nós repudiamos os atos de vandalismo que promovem a violência contra o próximo e contra o patrimônio público e privado. E alguém diz, mas pastor, quem está promovendo a depredação e a violência são os governantes com todos estes gastos na Copa e recursos insuficientes na saúde, e recursos insuficientes na educação, e recursos insuficientes na segurança. Sim, quem sabe o seja, né? Quem sabe o seja. Mas se a manifestação é justamente contra esse mal, por que alguns manifestantes o promovem? A manifestação pacífica é legítima, amados. É legítima. Mahatma Gandhi conseguiu a independência da Índia, do Império Britânico, através de manifestações pacíficas. Os direitos civis dos negros nos Estados Unidos foi uma luta de Martin Luther King, pastor batista, com manifestações de não violência. Ele conseguiu mudar a realidade daquele país racista, promovendo uma luta com campanhas de não violência. Mas existe uma diferença muito grande entre Mahatma Gandhi e Martin Luther King e as manifestações que nós estamos vendo no nosso país. Mahatma Gandhi e Martin Luther King, eles sabiam exatamente o que queriam. E os governantes sabiam com quem sentar à mesa para conversar. Sim ou não? Já as manifestações no Brasil são fruto de insatisfações múltiplas e das mudanças que as redes sociais nos trazem e de toda uma geração que tem dificuldade de representação e liderança. Não há discursos, não há palanques, como nas diretas já, como em Mahatma Gandhi, como Martin Luther King. Não há liderança, não há representante. E se temos milhões de pessoas nas ruas, temos milhões de motivos, temos milhões de bandeiras nas ruas, e ninguém sabe o que se quer e aonde que se quer chegar. E quando nós trabalhamos assim, atirando para todo lugar, nós não conseguimos absolutamente nada. Nós precisamos saber o que queremos e caminhar em direção ao que queremos para conseguir mudanças. Martin Luther King sabia o que queria.
Mahatma Gandhi sabia o que queria. E os governantes sabiam quem chamar para conversar. No Brasil, as manifestações que estão acontecendo, os governantes que foram legitimamente eleitos por nós, eles sabem com quem conversar para entender quais são as reivindicações? Sim ou não? Não. Prefeito de Belém desceu lá do seu paço municipal, foi em direção aos manifestantes, disse: quero conversar. Com quem converso de vocês? Com quem a gente pode sentar à mesa para dialogar, para ver o que a gente pode fazer? Não entrar em consenso, porque cada cabeça tem a sua bandeira, cada cabeça tem a sua reivindicação, porque não existe, amados, um acordo, não existe representação, não existe liderança constituída legalmente no meio das pessoas. Há só um grito de insatisfação. O prefeito deu as costas, porque não tinha quem sentar para conversar, e começaram a lançar pedras, ovos e tudo. Se a gente não souber o que a gente quer, a gente não tem como ter mudanças na nossa nação. A gente precisa saber o que queremos. Quando você olha Martin Luther King e Mahatma Gandhi, você vai ter palanques, você vai ter uma direção, você vai ter uma causa comum por que lutar. Quando você vê as manifestações no Brasil, nós não temos causas comuns. Cada dia aparece uma bandeira nova no meio das manifestações, amados. Basta você ver, cada dia é uma reivindicação nova, é uma manifestação nova. E o que você enxerga é até manifestações contrárias, bandeiras contrárias dentro da mesma manifestação. A que essas manifestações nos levarão, amados? Aonde nós chegaremos com essas manifestações? A bela chamada, vim para a rua, vamos mudar o Brasil. É bonita, né? Hã? É bonita, gente. Se me disser que não é bonita, vem para a rua, vamos mudar o Brasil. Poxa, que coisa linda, amados. Isso é bonito, sou esperança e poder popular. Saber que as pessoas estão deixando simplesmente de teclar no seu smartphone, no seu tablet, ou preso no mundo virtual, no seu PC, e indo para a rua para dizer das suas insatisfações e que quer mudança no país, isso é bonito, gente. Isso é bonito. E como é bonito. Mas a minha pergunta é, que mudanças nós faremos nas ruas? Vem para a rua, vamos mudar o Brasil, que coisa linda. Aquele mar de gente querendo mudança. Mas tudo bem, mas que mudanças nós vamos fazer nas ruas? A percepção dos governantes e do mundo inteiro que o Brasil está insatisfeito? Bacana, legal. Todo mundo já tomou conhecimento de que o Brasil está insatisfeito. Os nossos governantes sabem que nós estamos insatisfeitos, que precisa de mudanças na nossa nação. E como toda nação que tem grandes eventos esportivos ou eventos políticos como o G8, o G20, toda nação que hospeda esses grandes eventos, elas têm também manifestações. Então nós também fizemos a nossa. E todo mundo sabe que nós estamos insatisfeitos. Aproveitamos os holofotes internacionais e todo mundo sabe que estamos insatisfeitos. O mundo todo que olhava para o Brasil dizia, poxa, que modelo bacana o modelo do Brasil. Olha esse modelo de distribuição de renda, olha esse modelo assistencialista do governo, está dando resultado. E como ajudou a nossa economia. Ninguém pode negar isso. Países visitaram, quiseram exportar o modelo, conhecer o modelo, levar a outras nações. E aí, de repente, todo mundo está perguntando por que o brasileiro está insatisfeito, o que há de insatisfação no Brasil. A Europa entrou na crise econômica, os Estados Unidos entrou na crise econômica. O Brasil segurou o pancão mesmo nessa crise global. Qual é a insatisfação do brasileiro? Aí isso me faz lembrar da pirâmide de Maslow. Depois que se encheu a barriga da pessoa, a necessidade básica já não atende mais. Quem está com fome não quer saber se o hospital funciona, não
quer saber se a segurança está bem, não quer saber como está a educação. Ele quer um prato de comida na mesa. Mas depois que ele tem um prato de comida na mesa, as necessidades são outras. E começa a acordar para as outras necessidades. E é o que está acontecendo no Brasil. Mas me diga uma coisa. Os governantes e o mundo inteiro saber que nós estamos insatisfeitos, isso é suficiente para mudar o Brasil? Sim ou não? Não, amados. Isso não é suficiente para mudar o Brasil. Os protestos são úteis. Sim. São úteis para deixar claro que há uma insatisfação e que nós não estamos ignorantes e alheios às necessidades da nossa nação e que nós não aceitamos mais a política do pão e circo desde lá do Império Romano. Não aceitamos mais a política do pão e circo, onde a Copa do Mundo é dado como o circo e Bolsa Família como pão, para que a gente desacorde para as outras necessidades da nossa nação. Não, nós crescemos, glória a Deus por isso, nós amadurecemos como nação e nós não aceitamos mais a política do pão e circo. Então eles são úteis para isso, para deixar claro que há uma insatisfação do brasileiro com a nossa nação, para deixar claro que há uma insatisfação do brasileiro e que nós não estamos alheios e ignorantes às necessidades do nosso país, às necessidades de mudança. Mas a gente precisa lembrar de um verso, lá de Provérbios, capítulo 14, verso 23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Diga comigo, em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Não adianta simplesmente sair às ruas e manifestando simplesmente palavras de ordem e palavras de reivindicação. A gente precisa de trabalho que leve a proveito. Se as manifestações pararem só nas palavras, isso só vai nos levar a frustrações e pobreza. Somente. A gente precisa mais do que levantar cartazes. Nós podemos ter protestos e manifestações muito mais produtivas, sim ou não, amados? Nós podemos ter protestos e manifestações muito mais produtivas, que de fato gerem mudanças em nossa nação. É lindo o mar de gente nas ruas, é lindo a espontaneidade do povo se juntando para reivindicar mudança, mas a gente precisa de manifestações e protestos que de fato deem resultado e não apenas mostre manifestações para inglês ver, e não apenas dê capa de revista, e não apenas dê uma reportagem especial de um ou outro programa jornalístico. Nós precisamos de manifestações que dê resultado, que verdadeiramente mude o que precisa mudar no Brasil. E aí, isso me faz lembrar de Lutero. Lutero, sim, fez uma manifestação e um protesto que deu resultados. Lutero, lá no século XVI, fez manifestações e protestos produtivos. É tão certo que ele protestou, que ele foi chamado de protestante. Por isso, até hoje, alguns de nós somos chamados de protestantes. Alguns mais novos, né? Às vezes não escutou muito esse termo, né? Mas os evangélicos também são chamados de protestantes. Por quê? Porque Lutero protestou. Lutero protestou. E ele protestou tão eficiente e eficazmente que até hoje tem fruto do protesto. Aqui. Frutos do protesto de Lutero, ó. Aqui, frutos do protesto de Lutero. Porque a manifestação dele não ficou só em palavras. Manifestações que ficam só em palavras levam à pobreza. Mas em todo trabalho, há proveito. Ele promoveu mudanças profundas em seu país no que diz respeito à educação.
Hoje, o que nós chamamos de escolas públicas, basicamente, foi concebida por Lutero. Lutero dizia que o país não progride sem educação. Se nós queremos progresso, é necessário ter educação. E Lutero tinha consciência e convicção do poder da palavra para transformar uma nação. Ele diz: estou traduzindo a Bíblia para colocar na língua do meu povo. Sabe o que isso rendeu? A padronização da língua alemã moderna. A língua alemã moderna, ela tem uma dívida com Lutero. E o sistema de educação em 3 ciclos na Alemanha, que é basicamente o nosso modelo, fundamental, médio e universitário, vem com Lutero. O grande reformador, que manifestou-se e protestou de forma eficaz e eficiente e mudou a sua nação para a glória de Deus. Estou colocando a Bíblia, vertendo a Bíblia para a língua do meu povo. E é necessário que meu povo saiba que a verdade liberta. E o povo não pode viver ignorante e alheio. E aí o que aconteceu? Padronizou a língua alemã. Instituiu um sistema de ensino na Alemanha. Revolucionou a educação dentro do seu país. Por quê? Porque Lutero não ficou só em palavras. William Carey, pai das missões modernas, século XIX. Ele não só foi com cartazes para as ruas, mas ele manifestou e ele protestou com resultados. Ele manifestou e protestou com ações. Ele manifestou e protestou com a sua própria vida. Foi para a Índia. Deu origem a 26 igrejas. A mais de 120 escolas. Traduziu a Bíblia para dezenas de línguas. Escreveu gramáticas, escreveu dicionários. Sabe o que é isso? É manifestar e protestar com resultados concretos e palpáveis. Sabe o que é isso? Não é simplesmente levantar um cartaz, mas é, além de se levantar um cartaz, fazer algo mais. Fazer o que é necessário para que aquilo que você escreveu no cartaz, de fato, seja mudado na nossa nação. William Carey chegou na Índia e o costume era, o homem morreu, coloca a mulher junto, com os bens dele, toca fogo. A viúva tinha que morrer junto. Se o homem morresse, a viúva tinha que ir junto. Sabe o que acontece? Tinha um bocado de gente que não queria que o marido morresse de jeito nenhum, né? Aqui. Sabe o que acontece? William Carey brigou, lutou, protestou, manifestou para mudar essa realidade. Não só com cartazes, com ações palpáveis para mudar essa realidade. E sabe o que aconteceu? Esse costume acabou na Índia para a glória de Deus. Acabou, amados. Isso é manifestação e protesto com resultado. Aqui no Brasil, algumas pessoas se levantaram no Atine contra o que estava acontecendo e ainda acontece em algumas tribos indígenas no Brasil. Se a criança nasce gêmea, eles matavam e enterravam viva. Se a criança nasce com alguma deficiência, eles matavam e enterravam viva. Mas teve alguns evangélicos, um grupo pequeno, que não só olhou para isso, acontece isso mesmo? Não, que lutaram. Foram à ONU, mesmo contra todo o trabalho de alguns antropólogos,
que resistiam a essa mudança, porque diz, nós não podemos mudar a cultura dos indígenas. Nós estamos querendo intervir na cultura do indígena. E eles lutaram. Porque todo ser humano tem direito à vida. E o costume não pode ser maior do que o valor e o direito à vida. Sabe o que é isso, amados? É protestar e manifestar com resultados. Não somente com palavras. Não somente com cartazes, mas com trabalho. E aí me faz lembrar de uma das mentes mais brilhantes do Estado norte-americano. Filósofo e pastor Jonathan Edwards. Muito conhecido pelo sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Onde as pessoas agarraram-se nas colunas do templo desesperadamente, porque viram como que o inferno abrindo diante de si. E agarraram-se com medo de cair. E houve uma comoção e um arrependimento naquele dia. Mas ele é uma das mentes mais brilhantes dos Estados Unidos. Um estudante de Princeton, Benjamin, fez uma pesquisa com mais de 1.300 descendentes de Edwards. E nessa pesquisa, ele constatou que Edwards casou com uma jovem crente. Casou com uma jovem crente, uma moça temente a Deus. E ele foi pesquisar sobre o legado desse homem. Dos mais de 1.300 descendentes de Jonathan Edwards, 3 se tornaram presidentes de universidade. 3 senadores dos Estados Unidos. 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidade, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Sabe o que significa? Jonathan Edwards, ele decidiu protestar e manifestar a partir da sua casa. Eu mudo a minha casa, eu vou atingir as gerações que virão. E ele atingiu 4, 5 gerações na sua família de forma extremamente positiva. Por outro lado, Max Jukes, um ateu contemporâneo de Jonathan, que fazia embate contra Jonathan Edwards, casou com uma mulher que não temia a Deus, ateu, viveu uma vida ímpia. E Benjamin, o estudante de Princeton, constatou que 310 dos seus descendentes morreram como indigentes. 150 foram criminosos. 78 assassinos, 100 alcoólatras e mais da metade das mulheres prostitutas, o que gerou um custo de mais de $1.250.000 para os cofres públicos dos Estados Unidos. Qual a diferença, amados? Jonathan Edwards não ficou só em palavras. Jonathan Edwards protestou e manifestou na sua casa. Protestou e manifestou para gerar mudanças e transformações na sua casa. Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram ao Brasil no início do século passado. E hoje nós somos a maior igreja pentecostal do mundo. A Assembleia de Deus hoje é a maior igreja pentecostal do mundo. Por quê, amados? Porque Daniel Berg
e Gunnar Vingre decidiram manifestar e protestar com as suas próprias vidas. Foram perseguidos, foram apedrejados, mas continuaram protestando e manifestando com a sua própria vida. 2 jovens. E hoje, pouco mais de 100 anos depois, nós somos milhões e milhões e milhões de brasileiros, assembleanos, pentecostais, para a glória de Deus. Pastor Emiliano Ferreira da Costa foi visitar Coreia do Sul em um congresso mundial das Assembleias de Deus. E ele escutou uma palavra de Deus ali naquele congresso. E ele foi profundamente impactado pelo Espírito Santo de Deus sobre a responsabilidade missionária da igreja. A igreja no Ceará não tinha trabalho missionário. Pastor Emiliano Ferreira da Costa volta da Coreia do Sul e diz: nós precisamos participar da evangelização mundial. E ele cria a Secretaria de Missões das Assembleias de Deus no Estado do Ceará, a SEMADEC. Anos mais tarde, Carlos Alberto Paiva, secretário de Missões, girava as congregações da Assembleia de Deus em Fortaleza, alavancando recursos para manter missionários e para enviar missionários. Homens que não ficaram só em palavras, mas manifestaram e protestaram com a sua vida. E era comum a gente ouvir nos púlpitos ele dizer: missão está no coração de... E a igreja toda respondia: Deus. E levantou recursos para a manutenção de missionários e para envio de missionários. E porque estes homens manifestaram com a sua vida e protestaram com a sua vida, hoje a SEMADEC, ela é quase como que uma referência de secretaria de missões. Quantas igrejas já visitaram a SEMADEC para conhecer um modelo de secretaria de missões, para implantar em suas igrejas? Igrejas de estados vizinhos, igrejas aqui mesmo no Ceará, para conhecer a SEMADEC. E hoje, porque estes homens não ficaram só em palavras, mas protestaram e manifestaram com as suas próprias vidas, eles fizeram um resultado maravilhoso na força e no poder do Espírito Santo. Hoje, todo o continente tem missionário da SEMADEC. Todo o continente tem missionário da SEMADEC. Porque homens que fizeram manifestações e protestos que de fato deram resultado. Porque manifestaram com a própria vida. No princípio do ano, logo no início do ano, eu convoquei quem estaria disposto a pensarmos uma forma de sermos mais ativos e colaborarmos para a mudança nos serviços públicos na nossa circunscrição eclesiástica, como escolas, postos de saúde, praças públicas, segurança, sermos instrumento de justiça em nossa cidade, sendo sal e luz do mundo. Sabe quantas pessoas me procuraram? Fiz esse desafio de manhã na igreja e fiz esse desafio à noite na igreja. Sabe quantas pessoas me procuraram para a gente pensar como podemos contribuir para mudar as escolas, postos de saúde, praças públicas, segurança no entorno da nossa circunscrição eclesiástica? Uma igreja desse tamanho aqui, culto de manhã e culto à noite. Uma pessoa. Uma pessoa. Aí eu me pergunto, o que há, amados? Que algumas pessoas saem às manifestações tão apaixonadas, vestem a camisa tão apaixonadas, pega a bandeira e vamos mudar o Brasil. O que há? Tem alguma incoerência que tem aí?
Tem alguma incoerência? Aí sabe o que eu chego à conclusão? Que medidas para a promoção de mudança exigem muitas vezes toda uma vida. Os homens que eu citei agora foram homens que dedicaram a sua vida a protestar e a manifestar para haver mudanças. E muitos de nós não queremos nos dedicar ao custo da mudança. Nós gritamos, queremos mudanças, mas deixa que os outros façam. Essa é a nossa realidade. Eu quero mudança, mas os outros é quem tem que fazer mudança. Vocês já perceberam isso? Gritamos e pedimos mudança, mas desde que os outros o façam mudança. O custo é muito alto. E a gente não está disposto a pagar por esse custo. Quem soube aqui da manifestação do dia 5 de junho, em Brasília? Quem soube aqui das manifestações das 2 últimas semanas aqui no Brasil? Por que a gente sabe dessas últimas manifestações e não sabe da primeira que ocorreu? A ditadura da opinião, amados. A ditadura da mídia. Ela veicula o que quer. A primeira manifestação, antes de tudo isso, foi a manifestação dia 6. Dia 5. Pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa e pela família tradicional. E aí eu pergunto, amados, se mudança é apenas participar de uma passeata de 4 horas, o povo corre para dentro da passeata. Mas se exigir mais que passos descomprometidos nas ruas, se exigir um labor pelas mudanças que estão lá fora, poucos arregaçam a manga. Sim ou não? Gente, entrar no meio da multidão e levantar cartazes é legítimo. Mas isso não muda o Brasil. Precisa-se mais que isso. Precisa dar passos para além das caminhadas nas ruas. E precisa saber o que verdadeiramente se quer. Como que uma multidão manifesta-se contra a corrupção. E quando a multidão, má de gente bonito passa, você vê uma sujeira terrível nas ruas. Contra que corrupção você está lutando? Você pegar a sua garrafinha d'água, seu energético, seu refrigerante e jogar na rua, isso não é uma corrupção? Como que eu estou levantando a plaquinha contra a corrupção e eu estou jogando papel no chão, lata no chão, garrafa no chão? Eu aprendi quando eu era criança, meus pais me disseram que Deus chamou Adão e Eva e disse assim, Adão e Eva, vem cá. Está vendo essa terra? Está vendo esse jardim? É para você cuidar. Cuida dele. Nesse dia eu aprendi com meus pais. Educação ecológica e ambiental não é coisa de hoje. É coisa lá do jardim do Éden. Nesse dia eu aprendi.
Que quando eu jogo um papel no chão, no templo, na rua ou em qualquer lugar, na verdade eu estou ferindo aquilo que Deus falou com Adão e Eva lá no jardim. Lá no jardim. Que Ele botou isso aqui para a gente cuidar. Na verdade, quando eu estou pegando meu chiclete, mascando na igreja, que já não é para acontecer isso, inconveniente, você no lugar de culto está mascando chiclete, dá um desrespeito, e você prega na sua cadeira, o que você está fazendo, amados? Me diga se isso não é uma corrupção. Isso é corrupção, amados. Você jogou o papel no chão, é uma corrupção. Isso é corrupção. E o pessoal gritando contra a corrupção. E a corrupção vindo atrás deles, porque eles mesmos estão agindo com corrupção. As nossas manifestações têm que ser mais sábias. E sabe o que é que mais me envergonha? É perceber quando termina um show evangélico, lá no aterro da Praia de Iracema. O lixo que fica. Aquilo ali me deixa profundamente envergonhado. Como que os cristãos, que é para serem os primeiros a darem o exemplo do que é cidadania, fazem uma coisa absurda dessa. Sabe o que é protestar e manifestar? É terminar um evento de milhões de pessoas, de milhares de pessoas. E quando você olhar o chão está limpo. Isso é uma manifestação e um protesto eficiente que produz resultados. Que as pessoas que passam e olham ficam intimidadas. Que as pessoas que passam e olham ficam intimidadas e comovidas a mudar e transformarem seus comportamentos. E isso glorifica a Deus. Amados, apoie os passos dos que se manifestam pacificamente nas ruas. Eu apoio. Desde que estejam dispostos a seguirem seus passos adiante na construção de uma melhor educação, saúde, segurança e cidadania. Diga comigo, e cidadania. Cidadania. Eu vi placas pedindo contra a PEC 37, legal. Estamos juntos, a gente também não quer esse negócio. Tá? Eu vi placas contra a corrupção, ninguém quer corrupção no nosso país, né, amados? Mas eu não vi uma placa, amados. Não vi um cartaz, não vi uma faixa que diz, por melhores cidadãos. Você viu? Alguém viu? Porque enquanto eu reclamo a educação, a saúde, a segurança, é tudo governador, prefeito, presidente. Mas quando eu reclamo os cidadãos do Brasil, amados, aí sou eu. Por melhores cidadãos, aí entra o meu exercício de cidadania. Eu não vi uma faixa levantada, não vi um cartaz levantado dizendo por melhores cidadãos. Ninguém muda uma nação sem mudar famílias, e não se muda famílias sem mudar indivíduos. É necessário que indivíduos sejam transformados, para que famílias como a de Jonatas Eduardo sejam transformadas, para que uma sociedade, uma nação seja transformada. Não se muda a nação para se mudar o indivíduo, se transforma o indivíduo, e os indivíduos é quem compõe a nação. Sim ou não? Pois eu apoio os evangélicos. Pacificamente nas ruas. Apoio. Desde que estejam dispostos a não pararem nas ruas, a fazerem mais do que o fazem nas ruas. A irem adiante pela transformação na educação, na saúde, na segurança, do nosso exercício de cidadania, como fizeram Lutero, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, William Carey e tantos outros. Eu apoio os evangélicos nas ruas, que tenham coragem não apenas de levantar cartazes contra a corrupção e contra o PEC 37, mas tenham coragem de levantar cartazes em favor do Estatuto do Nascituro. Quem já ouviu falar aqui no Estatuto do Nascituro? Quem já ouviu falar aqui da Bolsa Estupro?
O que é isso aí, amados? É a mesma coisa que eu disse para vocês no começo. A mídia, ela hoje é quem dita, quem tem liberdade de expressão ou não. O Estatuto Nascituro é um estatuto de direito à vida. E ela usa o nome pejorativo, bolsa estupro. Quem já ouviu aqui falar na alteração da resolução do CFP para dar liberdade aos psicólogos de expressão e para dar liberdade aos homossexuais de escolherem o que bem entenderem? Quem já ouviu falar da cura gay? Vocês viram que o pessoal ouviu falar da cura gay, mas não ouviram falar da mudança do CFP. Cura gay é um nome pejorativo da mídia brasileira. Nunca a Comissão de Direitos Humanos propôs cura gay, porque a Comissão dos Direitos Humanos reconhece a resolução do CFP, Conselho Federal de Psicologia, que entende que a homossexualidade não é doença. Assim como nós, cristãos evangélicos, não admitimos que a homossexualidade seja doença. Só que a mídia joga com a ignorância e a desinformação do povo. E ele chama para um programa de auditório só pessoas que também são ignorantes ou manipuladoras de massa. E não tem coragem de dar a informação jornalística que seria o papel do jornalista. Aí fala de cura gay. Pega o conselho, pega a resolução do Conselho Federal, e você vai ver que o que a Comissão dos Direitos Humanos está aprovando não é nada de cura gay. Porque se ela continua aceitando que a homossexualidade não é uma doença, é um comportamento, é uma escolha, é uma opção, não pode se tratar de cura gay. A resolução que pejorativamente eles chamam de cura gay, na verdade é a liberdade de o psicólogo expressar sua opinião sobre a homossexualidade. E é a liberdade do homossexual, é um direito do homossexual, caso ele queira ajuda para mudança de comportamento. Ele não é obrigado, mas ele pode ter o direito, ele deve ter o direito. Isso não existe em país nenhum, amados, isso que tem no nosso Conselho Federal de Psicologia. A verdade é que o Conselho Federal de Psicologia no Brasil está dominado por ativistas. E aí joga com a desinformação, de tal forma que nós temos pessoas, filhos nossos aqui, viu, amados? Seu filho, nossos filhos, aqui na Escola Bíblica Dominical, se erguendo, se levantando contra os valores tradicionais e defendendo o que eles estão escutando na mídia, porque estão sem informação. Sem informação. Na verdade, a Comissão de Direitos Humanos, ela está respeitando muito mais a dignidade do homossexual do que o Conselho Federal de Psicologia. E aí a igreja precisa entender que dentro desse contexto, os homossexuais, eles devem ser amados, acolhidos e abraçados pela igreja. Embora a sua prática homossexual deve ser condenada. Amém? O cristão, ele não tem fobia a homossexuais. Essa questão de homofobia, talvez vai ter um ou outro homofóbico no meio cristão. E eles colam o rótulo em todos os evangélicos, chamando-nos de homofóbicos. Nós não somos homofóbicos. Nós amamos os homossexuais. Nós não concordamos com o pecado do homossexualismo. E aí eu queria ver os evangélicos nas ruas levantando cartazes, não apenas contra a corrupção, contra a PEC 37, em favor do Estatuto do Nascituro, em favor da mudança da resolução do CFP, levantar cartazes em favor da família tradicional, não vi um cartaz levantado, levantar cartazes contra o aborto. Alguém viu algum cartaz contra o aborto? Não. Também não vi. Levantar cartazes contra o adultério.
Alguém viu isso? Não vi também, amados. Eu não vi cartazes contra o adultério. Já pensou um jovem lá com um cartaz em favor da pureza sexual? Não ao sexo antes do casamento. Sabe o que acontece, amados? Se você for levantar esses cartazes contra a violência no trânsito, contra a sujeira na rua, contra a evangelicofobia, que é o que nós estamos sofrendo ultimamente aqui no Brasil, cartazes chamando ao arrependimento de nossos pecados, para que a nação seja sarada, como diz a palavra, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não vi um cartaz, amados, umzinho, mas vi cristãos indo para passeata, empolgadíssimos, apaixonados, cheio de sonhos, cheio de esperança, dizendo, nós vamos mudar o Brasil. Vi até alguns cristãos, amados, que eles não se engajam em nada na igreja, mas extremamente engajado que com a rua ele vai mudar o Brasil. Amados, eu não vi cartazes assim. Alguém viu? Sabe por quê, amados? Que dificilmente alguém levantaria cartazes assim. Porque naturalmente seriam agredidos por outros manifestantes. Sim ou não? Naturalmente seriam agredidos por outros manifestantes. Ora, tinha manifestantes com bandeiras partidárias, que foram acuados porque estavam com bandeira partidária. Imagine se você estivesse denunciando o pecado e conclamando a santidade. Pastor, nós somos profetas, pastor. Nós temos que denunciar o pecado da nação. Nós precisamos fazer como os profetas do Antigo Testamento. Eu concordo com você. Temos que denunciar. Temos que denunciar os desmandos, temos que denunciar a corrupção, temos que denunciar a opressão, temos que denunciar a injustiça. Nós não podemos ecoar a pauta do mundo presente. Nós temos que ser profeta, e profeta é boca de Deus, não é boca do mundo não. E se é boca de Deus, está disposto a reivindicar o que Deus pede do homem, e não simplesmente reivindicar o que a massa pede do homem. E aí, amados, quando nós tornamos profetas de Deus e não do mundo, você sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com João Batista. João Batista se levantou e disse, ei rapaz, tu está em adultério, é pecado pegar a mulher do outro. Pois vem cá, lançou na prisão. Depois, degolado. Os profetas do Antigo Testamento, porque pregaram a verdade de Deus, sofreram espancamentos, prisões e mortes, bem como os apóstolos. A gente quer mudança no Brasil, mas nós temos medo de expressar aquilo que nós sabemos que precisa mudar no Brasil. Por causa da ditadura que nós estamos vivendo da mídia, que nos tolhe o direito de expressão. Nós estamos quietinhos, parados, aceitando, com medo de expressar o que pensamos e o que queremos na nossa nação. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E porta não anda não, amados. Porta está ali paradinha, não vem para cá de jeito nenhum. Quem vai até a porta somos nós. Então é a igreja que tem que assumir a sua posição e não pode se acovardar, não pode entrar no casulo, não pode se esconder em caverna, tem que colocar-se de pé e dizer o que pensamos e o que achamos melhor para a nossa nação. Nós não queremos cristianizar e obrigar ninguém a ser igual a nós, mas nós queremos ter a liberdade de expressão, de acreditar no que acreditamos, de expressar o que acreditamos, não apenas dentro de 4 paredes no templo ou dentro de nossos lares, mas seja onde for o lugar da nossa nação, nós queremos ter a liberdade de expressar aquilo que queremos e aquilo que pensamos e aquilo que cremos. Que fazer, amados? O que fazer?
proclamar o Evangelho. Não apenas com palavras, mas com a nossa vida. Viver o Evangelho nos ajudará a tirar os olhos de nós mesmos e olhar para o próximo que precisa mais de nós, que está oprimido, que está injustiçado, e fazer alguma coisa por ele. Colaborando com o necessitado, com quem precisa. Sendo interlocutor junto ao poder público e privado, nós temos condição de contribuir para mudanças. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Nós temos condição de contribuir para mudanças. Como canta João Alexandre na canção Pra Cima, Brasil. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Aleluia. Há esperança para a nossa nação. E a esperança para a nossa nação é voltar os olhos para Deus, o justo juiz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e arrepender dos seus maus caminhos, deixar os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Não se surpreenda se um dia eu os convocar para irmos às ruas. Mas tenha certeza que no dia que vocês forem convocados para isso, nós teremos uma pauta, nós teremos uma reivindicação, nós saberemos o que verdadeiramente queremos. E não essa colcha de retalhos que nós estamos vendo, onde nós temos manifestantes com bandeiras contrárias juntos na nossa nação e onde não tem representantes. Não se surpreenda se um dia vocês forem chamados, mas nós saberemos o que queremos e nós não pararemos nas ruas, nós iremos adiante com as nossas ações, com os nossos trabalhos, porque ficar só em palavras leva à pobreza, mas em todo trabalho há proveito. Que Deus nos ajude a ser instrumentos de justiça em nossa nação, para que as mudanças necessárias sejam processadas para a glória de Deus e para o bem de todo cidadão brasileiro, seja ele evangélico ou não, para o bem de todo cidadão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos já clamar aqui nessa casa e o Senhor vai nos ouvir. Vamos clamar pela nossa nação, pelos nossos irmãos brasileiros, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com um canto, que logo em seguida apresentaremos nossa oração ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Glória a Deus. Vou convidar a igreja para ficar de pé. Glória a Deus. Onde está irmão Manuel e irmã Priscila? Dá um sinal assim com a mão. Muito bem, sejam bem-vindos em nome de Jesus. O Senhor os abençoe maravilhosamente. É um prazer tê-los aqui conosco. Queridos, nós desejamos, nessa oportunidade, fazer um convite muito especial a você. Gostaríamos, se há entre nós alguém que deseja aceitar a Jesus Cristo ou se reconciliar com o Senhor. Se nós queremos mudança na nossa nação, a mudança tem que começar em nós. E só quem pode nos mudar verdadeiramente, no mais profundo do nosso ser, mudar a nossa natureza, a velha natureza, por uma nova natureza, é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está aqui essa noite para fazer essa mudança na sua vida. Nós que queremos verdadeiramente a mudança da nossa nação, precisamos começar a mudança em nós mesmos. E Jesus está aqui para fazer essa mudança. Há alguém entre nós, nesta noite, que deseja entregar a sua vida a Jesus? Erga a sua mão em sinal de fé, que eu quero orar por você. Jesus, Ele está aqui para perdoar os seus pecados e fazer uma mudança na sua vida que ninguém pode fazer, só Ele pode fazer. Há alguém entre nós que deseja começar uma nova vida com Cristo? Se há, levante a sua mão, que nós iremos orar por você. Não há ninguém para se reconciliar com o Senhor. Nós seguimos firmes na fé que abraçamos, pedindo que dia a dia o Senhor esteja mudando e transformando o nosso ser para melhor. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconciliar? Vem até aqui para a gente orar por você. O Beto e a Kézia estão voltando para o Senhor, se reconciliando com Deus. Glória a Deus. Para que a Lívia já cresça nessa verdade, né? Em nome de Jesus, nesse ambiente saudável, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos orar pelo Beto, pela Kézia. Há mais alguém que deseja aceitar a Jesus ou se reconciliar com o Senhor nessa noite? Se há, essa é a oportunidade de Deus fazer a mudança na sua vida. Quero convidar o Delson para fazer essa oração. Glória a Deus. Vamos orar pelo Beto, pela Kézia. E graças a Deus voltam aos braços do Pai.
Glória a Deus, para nunca mais sair do regaço de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra pregada, por aquilo que o Teu Espírito Santo nos manifestou, nos alertou. Deus amado, muito obrigado, que a Tua verdade permaneça em nossos corações. Nesse momento te apresentamos este casal, Senhor Huberto e a Késia, Deus amado, que estão voltando à comunhão contigo. A Tua palavra diz, ó Deus, o que a Tua igreja ligar na terra será ligado no céu. E nesse momento esta Tua igreja, como representante do Senhor Jesus Cristo, está ligando-os novamente na Tua família, na família de Deus. Pai eterno, abençoa as suas vidas, perdoa os seus pecados, que a sua comunhão contigo, Senhor, seja restaurada agora em nome do Senhor Jesus. E que a Tua presença seja constante de forma intensa nas suas vidas. Que eles possam ter o apoio diário, Senhor, a cada momento da Tua presença para ajudá-los nessa caminhada. Pai eterno e santo, muito obrigado por essa oportunidade, por esse retorno. Nós te oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pedido que vocês acompanhem a irmã Sônia. Amados, podeis permanecer de pé, nós já vamos concluir. Só compartilhar aqui alguns avisos rápidos com a Igreja do Senhor. A Escola Bíblica Dominical convoca todos os professores para o encontro didático próximo sábado, dia 29, a partir das 8 horas. Também avisa que as novas revistas já estão disponíveis. Estaremos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Como diz o irmão Davi, vamos aprender a ser mais humildes, né? Amém? Ministério de Mulheres também comunica que o círculo de oração vai acontecer na quarta-feira, tá? Devido a esse problema de mobilidade que nós temos quando acontecem os jogos lá no Castelão. E como vai ter jogo na quinta-feira, foi antecipado para quarta-feira. Tá? Quarta-feira, às 15 horas. Nós não estamos mudando por causa do jogo, né? Nós estamos mudando por problema de mobilidade logística aqui na nossa cidade, que não dá vazão a essa necessidade por conta do grande aglomeramento de pessoas ali no Castelão. Também avisa que há convites para o jantar do dia 27 de julho, em prol do Congresso de Mulheres, e hoje à noite elas prepararam ali uma cantina abençoada, com mini jantar, doces, salgados. Você passa lá, faz o lanche e abençoa o Ministério de Mulheres, está se preparando para o Congresso. Dia 3 a 6 de julho, no Centro de Eventos, aqui na Alonso Soares, acontecerá a Expo Evangélica 2013. A igreja vai estar também com o stand lá de missões, do STCF e da nossa associação AEAD. Que inclusive é uma colaboração que nós fazemos para mudar a nossa nação, né? Estamos atendendo mais de 300 crianças para a glória do Senhor Jesus. Porque os irmãos têm cooperado conosco nisso. Quero convidar aqui à frente o irmão Adriano Jales, aqui ele. O Adriano está aniversariando, né, amados? Os irmãos querem parabenizar, digo comigo, parabéns. Vamos apresentar em oração nossos irmãos que estão ali em Cabo Verde, na caravana missionária. Estarão retornando na próxima quinta. Vamos também orar pela irmã Eleni, que pede oração. Ela tem sentido algumas dores por conta da cirurgia que ela fez. E a irmã Edna pede oração pelo seu irmão, Edson, que está hospitalizado em São Luís, no Maranhão, e também pela sua conversão, que Deus revele a sua salvação aí. Continuar orando, amados, pelo Guilherme, está em tratamento ali em São Paulo, aquela criança, contra a leucemia, para que Deus possa sarar e curar, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Convidar o pastor Bernardo, Lídia Copiara, para fazer a oração final, apresentando-nos ao Senhor em oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Altíssimo Deus, Pai de toda bondade e misericórdia, no santo nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por estarmos agora, Senhor, encerrando esse trabalho, apresentando o teu servo que está com esta data natalícia. Abençoa, Senhor Deus, enriquece o teu filho com as tuas bênçãos, abençoa sua família, Pai.
Abençoa toda esta igreja, Senhor, toda a direção desta igreja. Pastor Ilquias, ó Deus. Pai justo e santo, agora nos despede em paz para nosso lar. Nos livra de qualquer mal, Senhor, desta vida. Te pedimos uma bênção por esta nação. Pedimos uma bênção pela tua igreja, Senhor. Que o teu povo sinta a necessidade de mudança. Que esta mudança, Senhor Deus, seja em cada coração. Quando a tua igreja, Senhor, se propuser se humilhar diante de ti, Senhor, e confessar os seus pecados, nós sabemos, ó Senhor, que o céu há de se abrir, ó Deus, e que há de tocar, Senhor, de uma maneira maravilhosa, e que teremos um futuro desta nação abençoado, por causa da oração da tua igreja. Nós te oramos e nós te agradecemos, no santo e honroso nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e aqueles que são instrumentos de justiça para a transformação da nossa nação, dizem...